E aí, alunos, preparados para uma revisão com o professor particular? Então, bora lá! A gente vai passar junto por aqueles tópicos que, olha, são chave para a prova. O objetivo aqui é deixar todo mundo com o conteúdo fresquinho na memória. Vamos começar! Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente tem 4 paradas obrigatórias. Primeiro, aquela dúvida clássica: tempo ou clima? Depois, a gente mergulha para entender de vez o efeito estufa. Na sequência, vamos viajar pelas zonas térmicas do nosso planeta e, para fechar, vamos falar da dança da Terra, ou seja, rotação e translação. Tudo pronto por aí? Certo, vamos começar com o primeiro ponto então. Essa aqui, gente, é uma daquelas perguntas que são figurinha carimbada em prova. Pode apostar. Entender bem essa diferença é a base de quase tudo em climatologia, então atenção total aqui, hein? Para a gente começar a aquecer os motores, uma perguntinha direta. Pensa aí, a previsão do jornal diz que amanhã vai chover. Isso é tempo ou é clima? Reflete um pouquinho, porque a resposta para isso é a chave de tudo que vem agora. E a resposta está toda na duração. A grande sacada é o período que a gente está olhando. O tempo, como está aqui no slide, é o agora. É o estado da atmosfera num lugar específico por um curto período. Hoje, amanhã, essa semana. Já o clima não, ele é o padrão, é o que a gente espera que aconteça numa região com base numa análise de, no mínimo, 30 anos. Guarda bem esse número, 30 anos. Isso é detalhe que examinador adora cobrar. E um jeito prático de ver isso é o que a gente encontra todo dia no jornal ou no celular. Um mapa de previsão, como esse, é o exemplo perfeito de tempo. Ele é um retrato do momento, sabe? Uma foto da atmosfera para as próximas horas ou os próximos dias, dizendo se vai fazer sol, se vai chover, se a temperatura sobe ou desce. Agora, em total contraste, a gente tem um mapa de climas, como este aqui. Ele mostra o conceito de clima. Ele não muda todo dia, né? Ele mostra os padrões que duram décadas, as características gerais de cada região. O clima tropical, o semiárido. Eu gosto de uma analogia que é assim: o tempo é a roupa que você escolhe usar hoje. Já o clima é o seu guarda-roupa inteiro. Acho que assim fica fácil de lembrar. Beleza, vamos para o nosso segundo tópico agora. O efeito estufa. Eu sei, muita gente ouve esse nome e já pensa em poluição, em algo ruim, mas calma lá. A verdade é que ele é um fenômeno totalmente natural e, mais do que isso, ele é essencial para a vida existir na Terra. A definição formal está aqui, mas vamos traduzir. Imagina que o efeito estufa é como se fosse o cobertor do nosso planeta. Existem alguns gases na atmosfera que seguram uma parte do calor do Sol que chega aqui, impedindo que esse calor todo vá embora de volta para o espaço. Sem esse cobertor, a Terra seria um planeta congelado, sem a menor chance de ter vida como a gente conhece. Esse esquema aqui é ótimo para a gente visualizar o processo. Olha só, acompanha comigo. A radiação do Sol entra, atravessa a atmosfera e esquenta a superfície da Terra. Parte desse calor, então, é irradiado de volta para o espaço. E aí que está o pulo do gato. Os gases de efeito estufa entram em ação, capturando uma fatia desse calor e mantendo o planeta quentinho. O problema, que é papo para outra aula, não é o efeito em si, mas quando as atividades humanas engrossam demais esse cobertor, entende? O importante para a prova é saber como ele funciona naturalmente. Seguindo em frente, vamos falar da distribuição de calor pelo globo. Se o Sol manda energia para a Terra inteira, por que tem lugar que é um forno e outro que é uma geladeira? A resposta para isso está nas zonas térmicas. Essa pergunta aqui nos leva direto ao ponto. É essa distribuição desigual do calor que acaba criando todos os diferentes climas e ecossistemas que a gente conhece. Vamos entender o porquê disso agora. A chave de tudo está aqui, na curvatura da Terra. Pensa comigo, lá na região da linha do Equador, os raios solares chegam quase de frente, bem diretos. Isso concentra muita energia numa área pequena. É como pegar uma lanterna e apontar retinho para a parede, sabe? A luz fica super forte e concentrada. Agora, conforme a gente vai indo para os polos, os raios chegam de raspão, mais inclinados. A mesma quantidade de energia se espalha por uma área muito maior. A luz da lanterna fica mais fraca, mais difusa. É por isso que os polos são tão frios. E é exatamente essa diferença na inclinação dos raios que desenha as grandes zonas térmicas do nosso planeta, que a gente pode ver muito bem aqui nesse mapa. A gente tem a zona tropical, super quente, bem no meio, as zonas polares, geladas nas pontas, e entre elas, as zonas temperadas, fazendo essa transição. Então, pessoal, essa tabela aqui é ouro. É para tirar print, anotar no caderno, porque ela é o resumo perfeito para a prova. A zona tropical, que fica ali entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, é a mais quente. As zonas temperadas, onde as 4 estações são bem definidas, ficam entre os trópicos e os círculos polares. E as zonas polares, as mais frias de todas, ficam para lá dos círculos polares.
prestem muita atenção em quais paralelos delimitam cada uma delas, ok? Isso cai. Chegamos na nossa última sessão e para fechar essa revisão com chave de ouro, vamos falar dos grandes maestros do clima e do tempo, os movimentos da Terra. É a dança do nosso planeta no espaço que rege os dias, as noites e as estações do ano. São dois movimentos principais que a gente precisa dominar. Primeiro, a rotação, que é o giro que a Terra dá em torno dela mesma, igual a um peão. Esse leva mais ou menos 24 horas. E o segundo é a translação, que é a viagem que a Terra faz ao redor do Sol e que demora bem mais, né? Cerca de 365 dias para completar. O movimento de rotação tem consequências bem diretas no nosso dia a dia. A mais óbvia, claro, é a existência dos dias e das noites. Mas também é por causa dela que a gente tem a impressão de que o Sol está se movendo no céu. E tem também o tal do efeito de Coriolis, que desvia a trajetória dos ventos e das correntes marítimas, algo super importante para o clima global. Já a translação, quando a gente combina com um detalhe fundamental, a inclinação do eixo da Terra, nos dá as estações do ano. Muita, mas muita atenção aqui. Não é a distância do Sol que causa as estações, e sim a inclinação do eixo. Anota isso em letras maiúsculas. Essa combinação também define os solstícios e equinócios, e é por isso que a duração dos dias e das noites muda tanto ao longo do ano. E assim a gente fecha o nosso ciclo. Viram como tudo se conecta? É como um quebra-cabeça. A dança da Terra, com seu eixo inclinado, cria as zonas térmicas. Essas zonas definem os grandes padrões de clima do planeta. E esses climas, por sua vez, influenciam o tempo do nosso dia a dia. Espero que essa revisão tenha ajudado a juntar todas as peças. Agora é com vocês. É estudar e arrasar. Boa sorte na prova!